nada me afeta mais. Bora lá, Fux, falar agora sobre... Será que a gente pode falar sobre o não poder falar? Será? Acho que a gente pode ainda, né? Ou ainda não? A gente pode falar, né, sobre as coisas que eles falam, né, os julgamentos que eles fazem prévios, mas dá pra falar sim. Vamos ver o que o Gilmar Mendes andou falando pra variar, Júlio. Olha só, julgamento do STF pode significar esboço da regulação das redes sociais. Então ele andou decidindo aí, né, já que eles vão fazer a legislação para calar, não os críticos, né, calar as pessoas com discurso de ódio, as pessoas que, né, que atentam contra a democracia pujante brasileira, e eles estão basicamente preocupados com isso, né? E as crianças, né? A gente sempre esquece das crianças e A das gente já falou aqui mulheres. das crianças, no nosso Isso aí. direct, nós já falamos das crianças, a gente tá preocupado, a gente tá de olho nas crianças, porque o Brasil é um sistema legislativo novo, né, de 3 casas, né, Câmara Baixa, a Alta e a Suprema. E a Suprema é que vai legislar no fim, né? Então ele já tá criando esboço, então deve ser um projeto de lei, que eles nem chamam de projeto de lei, é evidente, eles chamam de um outro jeito aqui, citando, como disse Gilmar Mendes, né, como todos nós sabemos, estamos no Brasil envoltos num debate muito intenso sobre a modernização das comunicações e também sobre a regulação das redes sociais. É como se só o Brasil estivesse passando por isso. É só no Brasil que tem redes sociais, né? Porque estamos no Brasil envoltos num debate muito intenso. O resto do mundo não tem rede social. Aqui nos Estados Unidos não tem Twitter, não tem nada. É só no Brasil. Então, o Brasil tem que tomar uma providência logo. Depois de amanhã, o STF voltará a se debruçar sobre a questão do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Portanto, estamos retomando o julgamento, que pode significar, pelo menos, um esboço da regularização da mídia social. O esboço que ele vai fazer aí é reinterpretar a lei, é fazer a lei do jeito dele, né? Ele vai ressignificar a interpretação da lei via julgamento, que é o que eles conseguem fazer. Eles não fazem lei, mas eles fazem um julgamento que muda a significação da lei, né? Eles fazem, né, muitas vezes a reinterpretação da Constituição e tal para suprir, né, lacunas deixadas pelo nosso legislativo que se recusa a julgar o projeto deles. Mas beleza, Júlio, mas é engraçado de ver que não é só o Gilmar, né? Exato. Na próxima matéria, o que a gente tem aí? Nós temos um alto comissário da ONU defendendo a regulação das redes sociais. Então não é só no Brasil, né? Então é um problema mundial. Então vamos enfrentar esse grande mal, já que o problema climático ou eles desistiram de lutar contra, ou talvez está resolvido, talvez foi um dragão que eles já venceram. Então agora vamos bater no outro dragão. O outro dragão é a regulação das redes sociais. Volker Turk diz que desinformação causa dano e se deve criar uma linha vermelha para conter a incitação ao ódio. Temos que ir no princípio da coisa, né, Júlio? Porque não desinformação existe muita desinformação na internet, né? Existe muita desinformação em matérias de jornais, na mídia tradicional, existe muita mentira sendo falada no dia a dia pelas pessoas, né? E isso certamente causa danos. A grande dúvida é como é que a gente resolve isso? A solução passa por a gente ter um alto comissário, um grupo, um conselho com poderes e sem responsabilização individual pelas suas escolhas, tomando a decisão sobre o que é desinformação e o que não é, o que é verdade, o que não é, essa é a grande questão. Querem passar para as redes sociais a obrigação delas coibirem a desinformação. Mas quem decidirá o que é desinformação é o Estado, né? Cada soberano, e a partir daí tu tá errado se tu discorda da interpretação da verdade do Estado. É uma questão muito básica, né? Tipo, tu não tem como resolver a mentira. Resolver a mentira é tipo, vamos resolver o problema do bicho homem. O homem mente, né? Então Exato. vamos mudar o homem. Não, né? Eles não têm não chega nesse nível de pretensão. A pretensão é um pouco menor assim. Vamos coibir e controlar o homem que mente, que discorda da gente, né? Exatamente, é uma ferramenta de poder, basicamente, porque assim, tu explicou muito bem, cara, é um problema que não tem uma solução, não tem uma solução, a não ser com um remédio muito mais amargo do que o próprio problema, né, que é tirar a liberdade de expressão das pessoas, mas eles passam isso por cima, eles estão nem aí para isso, né, os argumentos contrários deles sobre a possibilidade de liberdade de expressão, eles vão patrolando tudo e vão botando um monte de coisinha no meio, como a gente já viu as criancinhas, né, as criancinhas apareceram no meio agora aqui, as mulheres e as criancinhas são um problema da regulação das redes sociais. Né? Os caras estão vindo com tudo. São o problema que a regulação das redes sociais teoricamente vai resolver. Mas, tipo, isso de fato, assim, se fosse esse o problema,
Proíbe, então, as crianças, né, de acessarem as redes sociais. Tem que mostrar, já exige identificação para tu fazer acesso a um monte dessas plataformas, precisa de identificação de KYC e tal. Se fosse o caso, se fosse isso, seria para esse lado, mas eles não querem nem isso, né? E eu não acho que necessariamente tem que ter isso. Eu acho que é propriedade privada. A propriedade privada é da rede social. E se você é pai, se preocupa com o que seu filho está assistindo e fazendo, trate de cuidar do seu filho, da sua família. A responsabilidade é do pai, é da mãe, não é do governo. Se a gente terceiriza para o Estado cuidar das nossas crianças, o que acontece com as crianças? Elas ficam tudo analfabetas funcionais, que nem é o caso do Brasil, onde Exato. quem cuida das crianças, né, da educação, em muitas aspas aqui, é majoritariamente o Estado. E assim, isso é uma crítica ao Estado? Sim, pela incompetência de educar, mas também é uma crítica aos pais, que delegam para o Estado o serviço que eles deveriam cuidar de projetar valores, de ensinar seus filhos o que é certo e errado, até porque depois a responsabilidade de ter um filho ruim vai recair sobre os próprios pais, né? Se teus filhos forem uns merdas, quem vai sofrer a vida inteira com esses filhos vai ser tu mesmo e a sociedade. Como diz o Thomas Sowell, né? Mais ou menos não é assim nessas palavras, mas a cada geração somos invadidos por uma horda de não civilizados, né? Que são as crianças. Se não se preocupar, vai todo mundo sofrer, né? Eu já diria Marília Mendonça, todo mundo vai sofrer. Ele fala um negócio, né? Porque tem uma divergência muito clara da interpretação da mesma coisa entre nós que defendemos liberdade e eles, porque estão falando exatamente, porque para mim vendo de fora, assim, vendo esses caras que estão querendo botar em posição de discurso, eu pensaria, não, o cara vai deixar isso dissimulado, de uma coisa meio lateral, para não deixar bem claro do que ele está falando. Mas não, como para ele o argumento dele é bastante óbvio, para mim deixa bastante escancarado o que de fato ele está falando. O que eu estou querendo dizer aqui? Ó? Olha esse texto aqui. Ó. Vimos a negação do resultado das eleições dos Estados Unidos e do Brasil. Isso é muito perigoso. É a erosão direta do sistema político que vai ao coração da liberdade. Ou seja, ele está falando exatamente aquilo que a gente está defendendo que tem que ser feito, só que do lado contrário. Porque, para mim, eu vejo que a negação do resultado de eleições é algo natural, sempre ocorreu. Isso, se tu for ver na história, todas as eleições existem pessoas que negam. E essas pessoas que negam, elas têm que ter seu espaço para dizer que elas negam aquela eleição. Elas não podem gostar do processo, elas não podem gostar do resultado, elas podem não gostar de um monte de coisa, do candidato, dizer que é legítimo, pode dizer um monte de coisa. As pessoas podem dizer isso. E isso não é deslegitimar o processo. O tu não deixar essas pessoas falarem que é deslegitimizar o processo. Entendeu? É exatamente o contrário do que ele está falando aqui. Então, para mim, na minha defesa pró-liberdade, o que ele está falando aqui, ele está jogando contra ele. Então, tipo, parece que são dois discursos completamente distintos. A gente nunca vai conseguir chegar num consenso aqui entre nós defendendo liberdade e esses caras, porque eles estão falando exatamente o contrário dentro da mesma coisa. Exato, não, perfeito. E aí entra uma questão: se tuas eleições não são capazes de suportar uma crítica na rede social, se tu não consegue ter uma resposta para as críticas que estão sendo feitas, o teu problema no processo está enorme, né? Tu não consegue defender o teu processo de uma crítica pueril, estúpida na rede social? Bom, não vamos aqui falar das eleições de julho, vamos para o último ali. Bora, aqui tem um último aqui, depois um grande final. Sim. Por que a ONU quer ajudar os países a regulamentar as redes sociais? Uma matéria da CNN. A Unesco se lançou na árdua tarefa de sugerir regras para os países combaterem o discurso do ódio, mas os desafios são enormes. É impossível, tu tá querendo acabar com a gravidade, cara. Tu tá querendo acabar com o ser humano fala. O ser humano fala. Dentro de família, as pessoas falam. O filho fala do pai. Imagina numa nação, milhares de pessoas, vai todo mundo falar, cara. E aguenta que vai todo mundo falar mal de ti. Mesmo que tu não goste do que falam, vão falar. A cura disso é violência. A cura para tu não deixar que as pessoas falem é violentar essa pessoa, de alguma forma ou de outra. Ou coagi-la, né? Que é a violência branda, mas é violência. Mas é violência. Que é um tipo de violência. E nós temos aqui o nosso chefe supremo da nação falando, essa carinha deliciosa dele aqui, falando, olha só o que ele fala. Nós temos que fazer uma regulamentação ou pelo Congresso Nacional Brasileiro, ou pelo Congresso, ou pela Suprema Corte. Esses atos falhos do Lula são sensacionais, né? Ele fala a verdade. Ele mente tanto, né? Que de vez em quando ele fala a verdade sem querer. É muito bizarro, né? É o típico problema do mentiroso, né? O mentiroso conta tanta mentira que daí ele perde a noção do que ele falou para um, o que ele falou para outro, né? Se perde. Assim, Júlio, eu vou dizer por que eu não me preocupo. Não, tá levando pra terceira instância, só não botaram isso na Constituição ainda.
Vai passar pela Só segunda, vai pela terceira. tem muita gente se preparando para esse tipo de coisa vir, tem sistemas de comunicação prontos para esse tipo de regulação, e eu pessoalmente, né, como um otimista inveterado, Júlio, o Nostr vai bombar. Assim, eles não têm como parar a comunicação, eles não têm como silenciar o mundo inteiro. É mais maniático de controle, sim, certamente um monte de gente eles vão botar na cadeia, vão prejudicar, e vai ser horrível para a sociedade, para essas pessoas. Agora, eles não vão conseguir fazer o que eles querem. Isso eles, Não é vão, porque é não literalmente tem. impossível. É impossível, eles estão jogando contra a natureza, cara. Não tem como. Não tem como. Eles podem ter algumas vitórias momentâneas, assim, tipo, passar uns 5 anos numa vitória, mas não tem como, cara. O ser humano é muito inventivo. Surgem seres humanos que dão uns bypass, assim, sensacionais. E essa semana a gente vai ter um episódio com quem, Fux? A gente vai ter um episódio na semana com o Hélio Beltrão, episódio 355, onde a gente vai falar do governo do PT, vamos falar das coisas que eles andam fazendo, da economia e da política nacional, né? E assim, é mais uma oportunidade para a gente aprofundar um pouco mais nesses temas que a gente vem tratando nos Reacts. Exatamente, é terça-feira, no dia 10, às 20h30. Vamos conversar com ele, é sempre um prazer falar com ele, e ele traz vários insights interessantes. Bora lá que a gente não vai desistir tão fácil assim, né, cara? Não vamos, Não, nem a pau. não vamos. Bora lá então. Valeu, Fux. Feito. Valeu.